Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule a integral de 47x mais raiz quadrada de y ds sobre a curva y igual a g de x igual a x ao quadrado, para 0 menor ou igual a x, menor ou igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Para podermos realizar a integração solicitada na questão, nós vamos nos servir do seguinte modelo: a integral sobre a curva c para uma função de x, y, ds, uma função a duas variáveis independentes, poderá ser dada pela integração definida de a até b, para f de x, g de x, ds. Bem, nós aqui vamos destacar então algumas informações que poderão nos ajudar a resolver a questão. Nós temos a função f de x, y, que é dada por 47x mais raiz quadrada de y. Então, 47x mais a raiz quadrada de y. E como nós já conhecemos a função y, que é x ao quadrado e foi informada pela questão, nós realizaremos então a substituição dessa informação, fazendo f de x, y, que aqui é x ao quadrado, que vai ser igual a 47x mais a raiz quadrada desse y, ou seja, do x ao quadrado. Simplificando-se a expressão, vamos obter f de x, x ao quadrado, como sendo 47x, e mais, simplificamos a raiz com a potência 2 do 1x, nós vamos ter x como resultado. E aí, 47x mais x nos levará a 48x. Logo, nós conhecemos, então, a função f de x, y, que é 48x. Bem, nós precisamos também, aqui, da nossa função ds. E vamos em busca dessa função. ds, vamos até separar aqui. ds pode ser representada pela raiz quadrada de 1 mais a função g' de x ao quadrado e dx. Bem, nós precisamos aqui da função g de x, que já foi definida. Então, a g de x, nós já sabemos que é x ao quadrado. E precisamos de sua derivada, ou seja, da g' de x, que vamos representar por 2 vezes o x. Agora, vamos realizar também a substituição de todas essas informações no modelo inicial. E vamos ver o que acontece na sequência. Então, realizando as substituições, vamos obter. Vamos repetir aqui o modelo completo estabelecido inicialmente, para que nós possamos, na sequência, realizar as substituições que podem ser pertinentes. Então, nós temos a integral definida de a até b, ou seja, estamos nos servindo deste modelo, para a função de x, g de x, vezes ds, e que agora nós sabemos ser raiz quadrada de 1 mais a g' de x ao quadrado, tudo sob a raiz quadrada de x. Substituindo, então, as informações, nós vamos ter a integral. O intervalo é o intervalo informado na questão, ou seja, que vai de 0 até a raiz quadrada de 3 sobre 2. A função f de x, g de x, é justamente o 48x que determinamos no início. Então, vamos escrever aqui 48x, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais. Nós temos aqui já informada ou calculada a derivada da função g de x, que é a g' de x, ou seja, 2x e toda a expressão ao quadrado. E aqui no finalzinho, dx.
Agora, como nós temos 48 que multiplica x e 48 é uma constante, nós vamos escrever este 48 fora do sinal de integração. Então, vamos fazer mais uma separaçãozinha aqui. E vamos continuar aqui embaixo. Então, nós temos 48 que multiplica a integral que vai de 0 até a raiz quadrada de 3 sobre 2. Este x nós vamos escrever logo após a raiz. Então, nós vamos ter a raiz quadrada de 1 mais 2x ao quadrado vai nos levar a 4x ao quadrado. E lembrando que nós temos o x, que vamos informar aqui, dx. Vamos recordar também dos radicais que quando nós temos a raiz índice n de um número a elevado a m, isto pode ser reescrito como sendo a elevado a m sobre n. Nós vamos nos servir dessa informação aqui na raiz da integração. Nós temos aqui o 1 mais 4x ao quadrado, cujo expoente é 1. Como é raiz quadrada, então o índice dessa raiz é 2, embora não haja necessidade de informação. E nós vamos então reescrever essa raiz aqui de nossa integral neste formato aqui, ou seja, no formato de expoente fracionário. Logo, vamos repetir o 48, integral de 0 até a raiz quadrada de 3 sobre 2. E aí vamos informar aqui, entre parênteses, 1 mais 4x ao quadrado elevado a. Note que aqui na raiz índice n de a elevado a m, nós vamos ter o a. O a aqui é representado por 1 mais 4x ao quadrado, que já escrevemos, elevado a m. m é o expoente do a, ou seja, o expoente do 1 mais 4x ao quadrado. Então, 1 sobre. E o denominador n é justamente o índice 2. Então, 1 sobre 2. Lembrando que é x dx. Para integrar, também vamos recordar aqui que existe uma expressão que pode nos ajudar. A integral de uma função u elevado a n du pode ser expressa como sendo u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E mais uma constante de integração c. Como a integral aqui é definida, nós podemos desprezar essa constante. Note que nós temos a função u, que vai ser representada por 1 mais 4x ao quadrado. Temos o seu expoente n, que vai ser 1/2. E nós temos também aqui du, que precisa estar presente. E nós não sabemos se ele lá está. Vamos verificar isso, então? Nós temos a função u, que é dada por 1 mais 4x ao quadrado. Vamos verificar se a sua derivada de u está presente. A derivada de u, então, vai ser, derivada do 1 é 0, e de 4x ao quadrado vai ser 2 vezes 4, 8x dx. Verificando aqui na expressão que está sendo integrada, nós só temos x dx. Então, vamos complementar com o número 8 e, ao mesmo tempo, simplificar 48 por 8 para que, no resultado final, nós não tenhamos a nossa função que está sendo trabalhada modificada. E agora, com este complemento, 8x dx será exatamente a derivada de u que precisamos. Então, agora nós temos u, n e du. Então, podemos utilizar u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante de integração c. E é o que nós vamos fazer. 48 dividido por 8, nós já sabemos que é 6, que multiplica. Aí vejam só, a integral aqui é u. A nossa função u é 1 mais 4x ao quadrado, elevado a n mais 1, ou seja, 1/2 mais 1. Então, 1 sobre 2 mais 1 sobre n mais 1 sobre 1/2 mais 1. Aqui não há necessidade de colocarmos a constante de integração, justamente porque a integral é definida.
de 0 até a raiz quadrada de 3 sobre 2. Bem, vamos simplificar o que for possível antes de aplicar aqui o intervalo. Nós temos 6, que vai multiplicar, e nós temos também aqui a função u, 1 mais 4x ao quadrado, elevado. Bem, nós sabemos que aqui o expoente é 1 meio mais 1 sobre 1. É a soma de duas frações, cujo mínimo múltiplo comum do denominador é 2. 2 divide por 2 é 1 vezes 1, ou mesmo, mais 2 divide por 1 é 2 vezes 1, 2, ou seja, 1 mais 2 resultará em 3 meios. Portanto, o expoente aqui será 3 sobre 2. E o denominador também é 1 meio mais 1, então também é 3 meios. Ainda no intervalo de 0 até a raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso tudo aqui vai ser igual a... Bem, daqui a pouco nós colocaremos o resultado. Vamos então trabalhar um pouco mais com a nossa expressão. Vamos repetir aqui então o que nós obtivemos já depois das simplificações. Então nós temos aqui o 6, que multiplica o 1 mais 4x ao quadrado, elevado a 3 meios sobre 3 meios. E isto no intervalo de 0 até a raiz quadrada de 3 sobre 2. Vamos conferir se é isso mesmo? Então, nós temos aqui 6, que multiplica 1 mais 4x quadrado, elevado a 3 meios sobre 3 meios, de 0 até a raiz de 3 sobre 2. Então, como nós temos conferido, é isso mesmo, vamos continuar as simplificações. Nós temos aqui a divisão de duas frações. O denominador 3 meios, nós vamos, entre aspas, inverter e multiplicar pelo 6. Então, mantemos o numerador multiplicando pelo inverso do denominador, que é, neste caso, 2/3. Inverso de 3 meios, 2/3. E aqui, 1 mais 4x ao quadrado elevado a 3 meios, nós vamos devolver para a raiz, ou seja, fazer a raiz quadrada de 1 mais 4x ao quadrado elevado à terceira. Só para recordar, vamos lembrar que nós temos a elevado a m sobre n. Vai ser igual a raiz índice n de a elevado a m, ou seja, é a mesma expressão que nós escrevemos não faz muitos minutos, que é esta daqui, só que no processo de volta. E o que nós fizemos? Nós temos aqui o 3, que é o expoente m. Então, nós estamos escrevendo aqui como expoente do a. O nosso a é 1 mais 4x ao quadrado, que aqui está expresso dentro da raiz. E o n é o índice, ou seja, o denominador, 2, que não há necessidade de se escrever, mas nos leva à raiz quadrada. Lembrando que estamos falando do intervalo, que vai de 0 até a raiz quadrada de 3 sobre 2. Podemos simplificar mais um pouquinho nossa expressão. 6 dividido por 3 resultará em 2. E esse 2 vezes 2 nos levará então a 4, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais 4x ao quadrado, tudo elevado a 3, no intervalo que vai de 0 até a raiz quadrada de 3 sobre 2. E agora nós vamos utilizar o teorema fundamental do cálculo aqui para concluir a nossa integração. Vamos lembrar que a integral de uma função de x, dx, no intervalo de a até b, pode ser expressa por f de b menos f de a, em que a e b são os extremos da nossa integração, ou seja, aqui é o 0 e a raiz quadrada de 3 sobre 2, respectivamente. Então, basta nós fazermos agora as substituições. Nós teremos então f de b, f de raiz de 3 sobre 2, e vamos substituir essa informação aqui. Então, vamos fazer aqui raiz quadrada de 3 sobre 2. Vamos só melhorar um pouco a escrita. Nós vamos ter, então, 4 que irá multiplicar toda a expressão. Raiz quadrada de
1 mais 4 que multiplica. E lembre que o x vai ser substituído aqui por raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, vamos por raiz quadrada de 3 sobre 2 e que está ao quadrado. E toda a expressão elevada a 3. Então, vamos por aqui ao cubo. E sob a raiz. Tudo isso daqui, então, é o nosso f de b, ou f de raiz de 3 sobre 2. E menos f de a, ou seja, f de 0. Então, vamos escrever a raiz quadrada de... Voltamos aqui para a nossa expressão inicial, que vai ser 1 mais 4 vezes 0 ao quadrado e tudo elevado a 3. Continuando, então, vamos ter 4 que multiplica. Simplificando o que for possível, nós vamos ter raiz quadrada de 1 mais 4 que multiplica. Raiz quadrada de 3, simplificando com a potência 2, vai nos levar a 3. Sobre 2 ao quadrado é 4. E toda expressão ao cubo. Menos raiz quadrada de 1 mais 0 ao quadrado é 0, vezes 4 é 0. Tudo ao cubo. Continuando, nós vamos ter 4 que multiplica. A raiz quadrada de, simplificamos o 4 com o 4, nós vamos ter 1 mais o 3 elevado a 3, menos a raiz quadrada de 1 mais 0 é 1, elevado a 3 é 1 mesmo. E continuando, 4 que multiplica, nós temos a raiz quadrada de 1 mais 3 é 4, elevado a 3, menos a raiz quadrada de 1, que é 1 mesmo. Continuando mais um pouquinho ainda, nós vamos ter 4 que multiplica. A raiz quadrada, 4 ao cubo, aqui vai ser 64. Então, raiz quadrada de 64. E menos o número 1. Continuando, 4 que multiplica. A raiz de 64 é 8, menos 1. Então, 4 irá multiplicar 8 menos 1, que é 7. E 4 vezes 7 resultará em 28. Agora nós podemos retornar aqui a nossa expressão, em que nós dissemos que 6 que multiplica 1 mais 4x² elevado a 3 meios sobre 3 meios, no intervalo de 0 até a raiz de 3 sobre 2, é igual a... E agora nós temos o resultado que é 28. Ou seja, a integral solicitada no início da questão é 28. Ok, galera? Então, com esse resultado, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes, se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!